Segundo o estudo Doing Business do Banco Mundial, o Brasil é o país em que as empresas gastam mais horas para apurar, declarar e pagar impostos. São cerca de 1.501 horas por ano em média. O setor produtivo de países da América Latina e Caribe, por exemplo, leva 20% desse tempo, e entre os membros da OCDE, o Brasil está em processo de adesão, seriam necessários 159 horas. Eu comecei esse vídeo lendo esse pequeno pedaço dessa matéria para repercutir aqui com você o escândalo que estourou aqui no Brasil sobre corrupção no estado de São Paulo, em especial envolvendo empresas como a Ultrafarma, Fast Shop e um servidor público da Secretaria Estadual da Fazenda. Eu comecei lendo isso aqui para dizer para você o seguinte: o que nós vimos na imprensa repercutir nos últimos dias é a materialização de duas coisas. Um sistema tributário complexo, arcaico, caríssimo. A gente gasta muito para pagar imposto. Não é que a gente gasta muito com imposto, a gente gasta muito para pagar imposto. Então a gente junta essa estrutura complexa, cara e bizarra com pessoas mal intencionadas querendo se beneficiar disso. Temos aí uma fórmula perfeita para que alguém consiga receber de propina mais de R$1 bilhão. Agora vem a pergunta, né? Se este servidor em questão aí que você deve ter visto nas manchetes, se essa pessoa recebeu 1 bi de propina, meu amigo, minha amiga, quanto será que essas empresas conseguiram se beneficiar com toda essa história? Nesse vídeo, eu não estou aqui para ficar analisando o processo, a investigação, porque não é o meu papel, mas eu quero explicar para você o que é essa estrutura tributária, o que são esses tais créditos tributários que possivelmente aí a Ultrafarma e outras empresas se beneficiaram. Essa é a ideia por trás desse vídeo. Fechou? Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever aqui para não perder nenhum conteúdo que a gente produz aqui. Combinado? Bom, vamos lá. Vamos entender o que é crédito tributário. Como o próprio nome sugere, é um crédito que uma empresa teria direito de receber em razão de impostos. Crédito tributário. Agora, toda a estrutura por trás disso e por que o nosso processo tributário aqui é muito complexo. O imposto em questão aqui é o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Se eu perguntar para você que está aqui me vendo quanto que você paga de ICMS, você sabe responder isso? Não, você não sabe, eu também não sei. A verdade é que ninguém sabe. Ah, Thiago, mas quando eu compro alguma coisa, vem lá numa notinha o valor de ICMS. Ó, desculpa eu te desapontar, tá? Mas a gente paga muito mais do que isso e é quase que impossível da gente mensurar dada a estrutura tributária do nosso país. Então aquilo ali seria uma estimativa de ICMS, mas a gente paga muito mais do que isso. E aí, esse processo de créditos tributários é para evitar que nós tenhamos impostos cobrados em todas as etapas da cadeia produtiva, ou seja, para evitar que esse imposto seja um imposto cumulativo. Eu vou te dar um exemplo com números, tá? O ICMS no estado de São Paulo é de 18% aproximadamente, tá? E aí pode ter uma variação para cima ou para baixo, dependendo do produto, mas em média 18%. Se a gente fala, por exemplo, de remédios, quando a gente vai comprar lá um remédio na farmácia, que a gente paga R$100 naquele remédio e aí tem lá mais 18% disso, então o preço total seria 118, não é bem assim que calcula, tem uma diferença metodológica, mas o preço ia ser um pouco mais de R$120. Em tese, nós estamos pagando aqui 18% deste ICMS, certo? Só que, para o remédio chegar na farmácia, a Ultrafarma ou qualquer outra empresa precisou comprar este medicamento da indústria farmacêutica. E aí, nesta compra, ele também pagou ICMS. Só que a indústria farmacêutica, para produzir esse remédio, ela precisou comprar insumos de empresas que importam isso, por exemplo, tá? E aí, percebe que nós temos aqui algumas etapas da cadeia produtiva. E a ideia do ICMS não cumulativo é justamente para evitar que, bom, se o consumidor paga lá na ponta e as empresas também pagam nas etapas anteriores da cadeia produtiva, então se a gente não faz um cálculo, a gente está dizendo que esse imposto vai ser cumulativo. Então você vai pagar imposto que o outro paga, então os tais 18% seria 30, 40, 60, dependendo de toda a operação. E é por isso que existe um conceito chamado de crédito tributário.
Basicamente, funciona assim. Olha só, vamos pensar aqui mais ou menos a Ultrafarma. Eu vou fazer contas de um jeito bastante simples aqui, porque a metodologia de cálculo a gente calcula diferente, mas para fins didáticos você vai conseguir me entender. Imagine a seguinte situação. Imagina que a Ultrafarma, ou qualquer outra farmácia, comprou do seu fornecedor um remédio cujo preço dele é R$100. E ela foi lá e pagou R$18, que seria 18% disso, de ICMS. Mais uma vez, não é assim que calcula, tá? Eu estou te explicando para que você possa entender a lógica por trás disso. Se você quiser saber como calcula, é uma outra metodologia, você tem que pegar o preço de venda e dividir por 1 menos o percentual. Mas enfim, vamos lá. Ela comprou um produto por R$100, pagou 18 de ICMS, hipoteticamente, e aí foi você, lá na loja, comprar este mesmo produto, cujo preço dele ao consumidor é R$200. E aí, mais uma vez, se a gente pega lá 18% sobre esse valor, teria de pagar lá R$36 de ICMS. Então, você, consumidor, colocaria lá R$36. Então, a Ultrafarma, nesse caso, teria de pagar R$36 para a Secretaria Estadual da Fazenda. Só que aí ela vai dizer o seguinte para a secretaria: olha, secretaria, tá vendo aqui, ó, R$36 que eu teria de pagar de ICMS? Eu já paguei 18 quando eu comprei esse produto. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos abater esse valor que eu já paguei, ou seja, vamos usar esse crédito que eu já paguei para agora, ao invés de eu pagar 36, eu pagar apenas R$18, que seria a diferença disso. Este é o conceito de crédito tributário que existe aqui. O problema, meu amigo, minha amiga, é que esse processo é muito burocrático. Não é simples assim como, olha, eu já paguei 18, toma aqui desconto. Primeiro porque a gente está falando aí de bilhões de reais, então empresas gigantes com todas as estruturas vão usar tudo que elas podem para gerenciar isso. Em alguns casos vão usar tudo que elas podem para pagar propina e se beneficiar disso. Mas enfim. Então, primeira coisa é isso. Então, aqui eu estou dizendo para você que isto é o crédito tributário que, infelizmente, não é simples para que a empresa possa receber. Ela precisa entrar com um processo administrativo na Secretaria Estadual da Fazenda, se tratando dos impostos estaduais, ou ainda, se for imposto federal, ela vai entrar com um processo administrativo junto à Receita Federal. E aí, claro, tem todo um processo para que isso seja julgado, para saber se é de fato procedente, se foi pago, se não foi pago, e assim que a banda toca. Isso aqui já deixa a nossa estrutura tributária muito cara. Porque, veja, você tem de ter um advogado tributarista, você tem de ter um planejamento tributário, escritório de contabilidade, você tem de ter um monte de coisa. Então, é caro para as empresas e também é caro para o fisco, é caro para o Estado, porque você precisa pagar não sei quantos auditores fiscais para saber se isso está certo ou se está errado. Então, essa é a complexidade disso. Então, a gente precisa simplificar a nossa estrutura tributária para que a gente saiba exatamente quanto que se paga de imposto e o processo mais simples. Aliás, a proposta de reforma tributária que já foi aprovada, que começa a andar em 2026, ela se propõe a simplificar isso, deixar esse processo mais simples, fazer com que o Brasil deixe de ser o país que a gente mais gasta tempo, energia e dinheiro apenas para pagar imposto, tá? Vamos ver se isso de fato vai acontecer, mas o fato é que a partir do ano que vem a gente começa a ter uma migração desses impostos ISS, ICMS, PIS, COFINS, tudo isso vai ser centralizado em outros 2 impostos. Já tem vídeo aqui no canal explicando isso. Agora, isso é o tal crédito tributário, é isso que teria, portanto, se beneficiado a empresa Ultrafarma e as outras que estão envolvidas nesse processo. Agora, como assim? Como ela se beneficiou disso? Porque se ela tinha crédito tributário, significa dizer, portanto, que ela comprou alguns produtos no passado e esses produtos ela pagou o ICMS, ela precisa usar esse crédito. Se tivesse fazendo a coisa certa, seria isso, tá? O que parece ter acontecido nesse caso é que há um profissional lá, um auditor da Receita Federal, que começou a facilitar esse processo, aprovando créditos tributários mais rápido do que o processo e por muitas das vezes com valores superiores àqueles que a empresa teria direito. Então a corrupção está aqui neste exato espaço aqui. Então a empresa começou a pagar propina para que este servidor, algumas pessoas ali, pudessem aprovar processos administrativos a favor da empresa, recebendo créditos tributários, ou seja, recebendo valores para descontar do seu imposto que ela não teria direito. Então, basicamente é isso. Imagina que
voltando no nosso exemplo, a empresa comprou um produto de R$100, teria recolhido R$18 de ICMS. Você, quando comprou esse produto dela, o valor do ICMS seria 36. Então, o correto seria ela dizer assim, então, olha, eu já paguei 18, então vou pagar só essa diferença. O que esse processo está dizendo para a gente é que, supostamente, a farmácia fez o seguinte, olha, eu tinha que pagar 36 aqui. O crédito correto, sei lá, 18 no nosso exemplo. Só que é o seguinte, eu não tenho um crédito de 18, eu tenho um crédito de 30. Então, ao invés dela pagar os 18, nesse caso, ela pagaria só 6 ou não pagaria. Isso é o tal crédito tributário e é isso que a empresa foi acusada, está sendo acusada e toda essa investigação Ícaro aí que, aliás, eu gostei bastante do nome, né? Porque parece que a turma voou alto demais. R$1 bilhão só de propina. E o que é mais curioso é que todo esse caso foi pego por conta do crescimento patrimonial da empresa de uma das pessoas envolvidas, que há 2 anos tinha R$400 mil de patrimônio, agora tem mais de 2 bilhões de reais. Então, há muitos problemas aqui. Eu quis gravar esse vídeo, mais uma vez, não é para ficar jogando pedra no homem corrupto lá, porque isso aí a gente já tá todo mundo fazendo, e se ele fez isso, tem mais é que pagar, tem mais é que ser preso, e tem mais é que ser condenado a devolver tudo isso mesmo, e não quero nem entrar nessa questão. Mas eu quis fazer esse vídeo para explicar para você o que é o tal crédito tributário que as empresas se beneficiam. Não é nem que elas se beneficiam, mas que elas têm direito por ter pago imposto anteriormente. E provar para você como que é complexa a nossa estrutura tributária, o que abre muita brecha para isso. E aí, mais uma vez, se a gente tem uma estrutura tributária complexa, como é a nossa, como eu comecei o vídeo, é a estrutura tributária mais cara do mundo, e eu nem estou falando aqui do quanto que a gente paga, mas o quanto que a gente gasta para saber o quanto que vai pagar. Junta isso com pessoas mal intencionadas, com pessoas querendo se beneficiar disso, temos a fórmula perfeita para uma única pessoa receber de propina mais de R$1 bilhão. Mais uma vez, o meu objetivo com esse vídeo é para explicar para você toda essa engenharia por trás disso. Vamos assistir cenas dos próximos capítulos e que as empresas envolvidas nisso, elas de fato sejam condenadas e tenham de pagar pelo desvio bilionário que elas causaram nos cofres públicos. Conta aqui para mim nos comentários se você já sabia o que é o tal crédito tributário, se ficou mais claro aqui para você e qual que é a sua expectativa em relação ao caso Ultrafarma. Vai ser muito legal a gente debater isso. Eu te vejo no próximo material. Um grande abraço.